Muito bem, pessoal. Então vamos avançando na discussão iniciada no vídeo anterior, na videoaula anterior, quando tratávamos sobre a questão da sociedade e meio ambiente. Tá? Então nós concluímos a nossa análise anterior colocando as duas perspectivas, né, que se percebe hoje a chamada economia verde. De um lado, a justiça ambiental, do outro lado, nós percebemos o discurso da ecoeficiência. O que caracteriza, só para retomar os dois principais aspectos aqui. Do ponto de vista prático, o discurso da ecoeficiência ele vai buscar adequar a ideia ambiental ao discurso econômico ou à perspectiva do desenvolvimento econômico. Enquanto a justiça ambiental ela vai propor o inverso. Ela vai propor uma adequação do discurso econômico, do discurso de desenvolvimento às questões ambientais. Por isso, tá? E atuando agora aqui, fazendo uma análise mais aprofundada do conceito de justiça ambiental, nós vamos ter o que então aqui? Um conjunto de princípios que busca assegurar que nenhum grupo de pessoas suporte uma parcela desproporcional da degradação ambiental. Então, o princípio básico da justiça ambiental é isso. Está ocorrendo, a degradação ambiental é um fato, é visível, mas existem pessoas sofrendo mais do que outras por conta disso? Não pode. Não dá. Não dá para ocorrer essa desproporcionalidade. Nesse sentido, tá? Eles vão se alega o que dentro dessa perspectiva da justiça ambiental? Que o direito a um meio ambiente seguro, sadio, produtivo para todos, né? Onde esse elemento meio ambiente ele é considerado na sua totalidade, como vimos lá anteriormente também, incluindo as dimensões ecológicas e dimensões físicas, as dimensões que foram construídas, social, política, estética, economicamente. Tá? É o meio ambiente, é o local onde nós vivemos. É a perspectiva onde nós vivemos e onde os demais seres também vivem. Tá? Então, uma das ideias centrais do conceito de justiça ambiental, então se ela busca esse direito a todos, né, de conviverem ou de acessarem um meio ambiente seguro, né? O conceito central aqui que vai se estar discutindo e tentando desconstruir é a ideia do racismo ambiental, ou o que ficou conhecido como ecorracismo. O que é o ecorracismo? O ecorracismo é essa ideia em que se destina situações ambientais degradantes para uma parcela populacional minoritária, podemos dizer assim. Vamos tentar exemplificar para que isso se torne algo bem compreensível e bem claro. Existe lá uma grande cidade, uma grande concentração populacional, né, estruturada da maneira, né, vamos chamar assim, padronizada, né, como estudamos lá quando vimos o desenvolvimento urbano, os conflitos urbanos, né, vamos ter os centros, né, as zonas médias e as periferias, né, e um dos grandes problemas desses centros urbanos é a destinação, por exemplo, do lixo, dos resíduos sólidos. Né? Então vai se construir um espaço, né, para se armazenar o lixo, os resíduos sólidos. Né? Aonde que isso tende a acontecer? Aonde que isso tende a ser construído? Ou seja, nos locais periféricos, nos locais onde você já tem uma parte da população extremamente vulnerável.
e você vai deixar essa população que já é vulnerável pelo aspecto econômico mais vulnerável ainda, porque você vai expor elas, por exemplo, à contaminação. Você vai expor elas ao contato com o lixo, aos odores, enfim, a todo um conjunto de situações que a gente sabe bem que são provenientes desses locais. Né? Você vai ter lá populações, o ecorracismo vai dizer, você vai ter populações que vão estar, que dependem mais de atividades, por exemplo, extrativistas, de coletas, né, da silvicultura, e você vai ter essas populações sendo prejudicadas pela atuação, por exemplo, de grandes corporações que acabam prejudicando, né, a sua manutenção, o seu estilo de vida, os seus padrões culturais. Entende? Então ele vai dizer, a justiça ambiental ela tem que eliminar, ou seja, nós temos que perceber a ocorrência e dar nomes a isso. E o nome que, né, que passa a ser atribuído a isso é ecorracismo, ou seja, do ponto de vista ecológico se pratica racismo, ou seja, existe uma discriminação em torno disso tudo. Tá? Quando a justiça ambiental ela vai tratar também da questão da modernização ecológica, ou seja, pensar processos que procuram conciliar o crescimento econômico e a resolução de conflitos ambientais, enfatizando que a adaptação tecnológica e a economia de mercado à questão ambiental, ou às questões ambientais. Né? Se buscando colaboração, buscando consenso. Tá? Veja só, isso tudo por quê? Porque o que se busca nesse processo da chamada justiça ambiental é a consolidação da ideia de democracia. Ou seja, democracia ela vai se dar na junção de justiça social e proteção ambiental, dentro da perspectiva da justiça ambiental. Ou seja, vai ser uma justiça para todos. No momento que eu tenho um ambiente socialmente justo e um ambiente protegido, tá? Justiça ambiental e proteção ambiental, eu vou ter sim uma ideia plena de democracia. Tá? Como que se chega a isso? Quais são os desafios para se chegar a essa perspectiva de democracia? Pensar e produzir, principalmente, políticas públicas, né? Pensadas e produzidas levando em consideração as vozes, né? O pensamento, o posicionamento daqueles habitantes das comunidades mais vulneráveis, social e culturalmente discriminadas. Tem que se levar em consideração isso. Né? Os negros, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, que são, em tese, os mais afetados por essas alterações que se estabelecem de maneira mais enfáticas ao meio ambiente. E são as vítimas, né, podemos dizer assim, desse fenômeno narrado ou debatido anteriormente, conhecido como ecorracismo. Existem conflitos socioambientais? Óbvio que existem. Né? Porque eles são decorrentes dessa desigualdade ambiental, ou seja, do acesso desigual aos recursos ambientais e à proteção ambiental. Isso acaba gerando conflitos. E eles são decorrentes de quê? Basicamente daquilo que nós, repetindo novamente aqui, dessa ideia da existência do ecorracismo. Tá? Por quê? Porque existe uma exposição desigual aos riscos ambientais das populações minoritárias e vulneráveis. É fato isso, né? É perceptível, está, acredito, muito claro para todos a existência dessa exposição desigual, a alguns riscos ambientais.
E a sociologia ela vai fazer essa análise, vai constatar, vai acabar dando nomes, né, a essas perspectivas. E vai dizer, ou vai questionar, existe solução para isso? Existem perspectivas de mudança disso que nós estamos visualizando? Um exemplo bem, não atual, quase, né, notícia da hora, né? Na segunda-feira, vamos pegar aqui o dia certo agora, dia 28, né? Na segunda-feira, dia 28, o CONAMA, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente do Brasil, revoga. Veja só, revoga, diz que não existe mais validade uma série de regulamentações que protegem as áreas dos mangues no Brasil, os manguezais e mais outras áreas agora que eu não me lembro agora, as restingas também, né? Que são áreas extremamente sensíveis às mudanças e que têm uma importância nos ecossistemas gigantesca, né? Sem mencionar que essas áreas, principalmente as áreas de mangue, né, elas são exploradas economicamente por aquelas populações, né, mencionadas aqui, mais vulneráveis, ou seja, aqueles marisqueiros, né, as marisqueiras que vão lá recolher os mariscos, né, que vão fazer coletas de alguns frutos específicos dos mangues, né. Então existe toda uma preocupação, né, para eles fazer a coleta, eles têm que coletar somente os animais, né, os siris, os caranguejos lá com tal tamanho para lá, em determinada época do ano. Tem todo um cuidado para que aquele ambiente, né, ele se mantenha da maneira como ele é. Porque ele tem um impacto gigantesco, né, na biodiversidade regional, ou das regiões onde existem as mangues. E veja que incoerência. O Ministério do Meio Ambiente, o CONAMA, ele diz, não, vamos tirar. Por quê? Porque existe uma pressão, isso é sabido de todos, né? Existe uma pressão muito grande, né, de empresas que valorizam muito aquelas áreas de manguezais e de restingas, justamente para quê? Para explorar economicamente, com resorts, com hotéis, com, enfim, né? Com empreendimentos imobiliários. E no momento que você tira revoga essas resoluções, tira todo esse sistema de produção, você abre caminho para a comercialização dessas áreas. Né? Aí ontem, né, no caso, dia 29, a Justiça, né, Federal, ela decreta que aquela revogação ela é inconstitucional. Não pode, porque o interesse ambiental ele é muito maior do que o interesse de algumas corporações que querem comercializar aquele espaço físico, aquele espaço territorial. Então, haver uma diversidade biológica, manter todo aquele ambiente preservado socialmente, né? É muito mais justo do que implementar lá, colocar lá um resort, né? Que vai ser usufruído por um grupo muito restrito da população e que vai ocasionar impactos ambientais, sociais, culturais, econômicos para um grupo muito maior de pessoas. Tá? Então, a ideia de justiça ambiental ela vai olhar isso. Não pode um discurso de ecoeficiência nessa perspectiva, ela vai dizer, não, mas dá, porque vai se construir um resort, mas vai se deixar ali, né, umas plantas originárias, vai se manter 20% das plantas originárias para lá. A gente vai dar emprego para o marisqueiro agora, a mulher que ia catar marisco, agora ela vai ser camareira lá no hotel. O discurso de ecoeficiência ele vai tentar juntar essas duas perspectivas. Tá? Justiça ambiental vai dizer, não, pera, não, a marisqueira ela
culturalmente, existe um ambiente, um espectro cultural também ali, né? Você vai acabar com um espectro cultural também, né? Então vejam, galera, do ponto de vista, então, do meio ambiente, estamos diante de uma situação e os discursos que vocês vão ouvirem, que vocês ouvem, que vocês percebem nesses debates ecológicos do meio ambiente, que cada vez se tornam mais enfáticos, né? Nós temos que começar a perceber o que está por trás dele. É um discurso de justiça ambiental, é um discurso de ecoeficiência, é uma, né, o que está por trás disso? Qual que é a realidade? Qual que é a perspectiva que está sendo abordada ali? A sociologia ela tenta nos ajudar nessa discussão. Ok? Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.